Bom, pessoal, então nós vamos falar agora sobre área de polígonos. Então, o primeiro polígono convexo que nós identificamos, polígonos de 3 lados, o triângulo, né? Lembra? Então vamos colocar aqui um triângulo e a gente tem que lembrar de onde que vem a área do triângulo. Todo triângulo está inscrito num retângulo. Então, por exemplo, eu posso colocar um retângulo aqui em volta desse triângulo, né? Ou mesmo pensar num paralelogramo, e ele é sempre a metade desse retângulo, ou a metade desse paralelogramo. Como o retângulo e paralelogramo é base vezes altura, então a área do triângulo é a metade da base pela altura. Perfeito? Então isso é fundamental daqui para frente para a gente falar de vários polígonos que virão. Então agora nós vamos precisar recordar algumas coisas que aprendemos lá atrás. Vamos recordar então? Bom, então nós vamos falar sobre a trigonometria no triângulo retângulo. Então assim, a trigonometria é o campo da matemática que trabalha com as medidas. Metria vem de medida, tri-3-gono ângulo. Então medidas de 3 ângulos. E a gente começa a trigonometria explorando um triângulo especial, que é onde surgiu a trigonometria, que é o triângulo retângulo. Vamos a ele. Lembra o que é o triângulo retângulo? O triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então está aqui, ó, construir um triângulo retângulo, um ângulo de 90 graus. Muito bem. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu falei que esse triângulo retângulo tem vértices A, B e C, e eu vou fazer assim. De frente ao vértice A, eu vou colocar o Azinho. De frente ao vértice B, eu vou colocar o Bzinho. E de frente ao C, eu vou colocar o Czinho. São os lados do meu triângulo retângulo. Aí tem uma coisa muito importante, que é a seguinte. O triângulo retângulo é o único em que os lados recebem nomes especiais. Vamos ver quais são esses nomes? Então é assim. Nós temos em frente ao ângulo reto, o ângulo de 90 graus, que a gente simboliza dessa forma, né? Nós temos um lado que se chama hipotenusa. Então a hipotenusa em frente ao ângulo reto. Perfeito. E formando o ângulo reto, os dois lados que formam o ângulo reto, eles têm o nome de catetos. Então o triângulo retângulo tem uma hipotenusa e 2 catetos. Maravilha. Então nesse triângulo retângulo que eu coloquei aqui, ó, então de frente ao reto eu vou ter o Azinho, e que formam o ângulo reto eu tenho Bzinho e Czinho. Perfeito? Nós temos aqui esses 2 ângulos, o ângulo B e o ângulo C. Veja só, nós aprendemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Se aqui já tem 90, sobra para B e C somarem 90 também. Então eu vou dizer que o ângulo B mais o ângulo C somam 90 graus, e dessa forma eles são ângulos complementares. Tranquilo, gente? Então, agora que nós já sabemos identificar quem é a hipotenusa e quem são os catetos de um triângulo retângulo, vamos aprofundar um pouquinho a nossa teoria? Então tá lá, eu estou apresentando mais uma vez um triângulo retângulo ABC, né? A gente já sabe que a hipotenusa é o A e que os catetos são B e C. E nós vamos falar basicamente agora sobre os catetos. Então é assim, o cateto ele pode receber o nome de cateto oposto, que é aquele que está em frente ao ângulo agudo, e eu vou representar por O de oposto. E também tem o cateto adjacente. Adjacente significa vizinhança. Então, o cateto adjacente é aquele que está ao lado do ângulo agudo, e eu vou representar por Azinho. Tranquilo? Então, vamos ver como é que funciona? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui o triângulo ABC mais uma vez. A gente já sabe que de frente ao reto nós temos a hipotenusa, que eu vou representar pela letra I, porque o som de hipotenusa é som de I, né? E nós temos os catetos aqui do lado, esses catetos que formam o ângulo reto. Vamos pensar o seguinte, em relação ao ângulo agudo C. Bom, em relação ao ângulo agudo C, esse cara está de frente a ele. Então, o AB vai ser o cateto oposto ao ângulo C. E o AC está ao lado desse ângulo. Então, ele vai ser o cateto adjacente.
Aí o cara fala assim, mas Luciano, esse cara aqui também não está do lado do ângulo? Esse aqui, ó, não está do lado do ângulo C? Está ao lado, mas ele não é cateto, ele é hipotenusa, ok? Bom, vamos mais uma vez agora em relação ao ângulo B. Então vamos lá. Nós temos aqui a hipotenusa, o ângulo B que eu representei de uma forma diferente do ângulo C, com 2 tracinhos. E vamos comigo, ó. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é esse aqui, ó, que está de frente ao ângulo B, né? E o cateto que está de frente ao ângulo C, ou seja, ao lado do ângulo B, vai ser o cateto adjacente. Tranquilinho? Maravilha. Então, gente, é o seguinte. Quando nós temos 3 medidas, nós agora vamos montar frações. Então, são possíveis montar 6 frações. Ou por A por O, I por A, e aí vai. Como é que eu sei que são 6? Porque o numerador tem 3 possibilidades, o denominador tem outras 2, 3 em uma, 2 na outra, vai dar 6. Só que existem 3 frações, 3 relações, que nós vamos usar com muita frequência. São elas: o seno do ângulo X, o seno do ângulo agudo, o cosseno do ângulo X, que eu vou representar dessa forma, e a tangente do ângulo X. Muito bem. O seno é a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa. Cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E a tangente é a relação entre os catetos oposto e adjacente. Veja que a tangente só usa os catetos. Então eu vou reforçar aqui colocando o Czinho de cateto. O cara fala, nossa, mas eu vou ter que decorar tudo isso. Vai decorar com muita facilidade. Vamos lá. Então assim, ó, a palavra seno, lembra no som, a palavra aceno. Você está na rua, tem que ver alguém que você não vê há muito tempo, ou alguém que você vê há pouco tempo, não tem problema nenhum. Você faz o quê? Você acena. E ao acenar, você fala o quê? Oi. Aceno, aceno, oi. Tem lógica, né? Muito bem. A palavra cosseno lembra coceira. Tá uma coceira danada. Coça, 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 machuca. A gente grita o quê? Ai. Ó, cosseno, coceira, ai. Tangente, tangente, lembra uma expressão. Tanta gente bebe uma bebida muito especial, uma bebida muito comum. Tanta gente bebe coca. Tanta gente bebe coca. Então olha que legal. Seno, aceno, oi. Cosseno, coceira, ai. Tanta gente bebe coca. Tranquilinho? Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre ângulos que aparecem muito na trigonometria, e aparecem muito na geometria também, que são chamados ângulos notáveis. Então são 3 ângulos que vão aparecer com muita frequência. Vamos a eles. São os ângulos de 30 graus, de 45 graus e de 60 graus. E a gente vai demonstrar agora como é que ficam as relações seno, cosseno e tangente para esses 3 ângulos. Então vamos começar com 45 graus. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um quadrado de lado L. Maravilha. A gente sabe que o quadrado, todos os ângulos são 90 graus. Muito bem. Como é que eu vou fazer para encontrar o 45? Eu vou traçar esse segmento aqui, que é a diagonal. Muito bem. Aí nós aprendemos, pelo teorema de Pitágoras, que a diagonal de um quadrado mede L raiz de 2. E nós temos aqui 2 ângulos. Espera aí. Esse lado é congruente com esse ângulo é reto. Então esse triângulo é isósceles, né? Inicialmente, ó, 2 lados congruentes. Então 2 ângulos congruentes também. Se o total é 90, faltam 45 graus para cada um. Muito bem. Bom, então olha o que a gente vai fazer agora. Vamos comigo? Quem que vai ser o seno de 45? Bom, a gente aprendeu seno, aceno, oi. Muito bem. Vamos olhar para esse 45 aqui. Pode ser esse aqui sem problema nenhum. Pode ser esse aqui, ó. Quem é o cateto que está oposto a ele? É o L. Quem é a hipotenusa? L raiz de 2. Então, ó, L por L raiz de 2. Muito bem. A gente não costuma deixar o denominador com um número irracional. Como é que a gente vai fazer? Racionalizar. Multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Aí vai ficar em cima L raiz de 2. Em cima vai ficar L raiz de 2. Embaixo vai ficar 2L. Aí vai simplificar o L e vai ficar raiz de 2 sobre 2. Então, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Vamos ao cosseno.
Cosseno, cosseira, ai. Muito bem. Então, 45 aqui. Quem é o cateto adjacente? É o L. Quem é a hipotenusa? É o L raiz de 2. Ah, então a mesma coisa do de cima. Eu vou racionalizar e vou obter raiz de 2 sobre 2 novamente. Vamos à tangente de 45. Tanta gente bebe coca. Muito bem, olha o 45. O cateto oposto é o L e o cateto adjacente também é L. Então, L divide por L dá 1. Maravilha. Vamos seguir? Vamos agora pensar no triângulo equilátero, tá bom? Então, eu tenho aqui um triângulo equilátero. O que eu vou fazer? Eu vou lembrar que cada ângulo do triângulo equilátero vale 60 graus, tá bom? E eu vou traçar a altura desse triângulo equilátero. Muito bem. A gente não pode esquecer que a altura, ela também é uma mediana, também é uma mediatriz. Então, ela divide o lado oposto ao meio. Então, cada pedacinho vai ser L sobre 2. E a gente aprendeu, teorema de Pitágoras, que a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Tranquilinho? Muito bem. Vamos comigo, então? Pensar primeiro no seno de 60 graus. Então, seno, pensar nesse triângulozinho aqui do lado direito, tá bom? Seno a seno, oi. Olha os 60 graus. Quem é o oposto a ele? L raiz de 3 sobre 2. Quem é a hipotenusa? L. Então, L raiz de 3 sobre 2 dividido por L. Simplifiquei o L e obtive raiz de 3 sobre 2. Tranquilinho? Muito bem. Vamos ao cosseno de 60. Cosseno, cosseira, ai. Olha o 60 aqui. Quem é o adjacente? Meio L. Quem é a hipotenusa? L. Então, meio L por L, corta os L's e eu obtenho meio. Maravilha. Vamos à tangente de 60. Tanta gente bebe coca. Ó, 60. Cateto oposto, L raiz de 3 sobre 2. Cateto adjacente, L sobre 2. Então, eu vou obter a resposta, corto os L's e eu vou ter, corto os 2 e eu vou ter raiz de 3. Muito bem. Vamos, então, agora ao ângulo de 30 graus. Olha só, o mesmo triângulo aqui, só que aqui acontece, esse aqui não é 60, então cada pedacinho aqui vai ser 30 graus, certo? Então vamos ao seno de 30, ó, 30 aqui, 30 lá. Seno a seno, oi. Quem é o oposto do 30? É o L sobre 2. Quem é a hipotenusa? É o L. L sobre 2 por L dá meio. Vamos ao cosseno de 30, ó, o adjacente é L raiz de 3 sobre 2 e a hipotenusa é L, ó. Então, L raiz de 3 sobre 2 dividido por L vai dar raiz de 3 sobre 2. Simplifiquei o L pelo L. Vamos à tangente de 30. Tanta gente bebe coca. Então, o cateto oposto do 30 é meio L e o cateto adjacente é L raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou cancelar meio L com meio L, vai ficar 1 sobre raiz de 3. Aí, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, que é racionalizar, e eu vou obter raiz de 3 sobre 3. Tranquilinho? É isso aí, pessoal. Então, pessoal, vamos aproveitar e vamos sintetizar o que a gente aprendeu agora sobre os ângulos notáveis. Então, olha só. Eu vou fazer aqui uma tabela, tá bom? E vou dividir aqui, ó, essa célula em duas partes. Em pé, nós vamos colocar os ângulos. E aqui na horizontal, as relações. Então, os ângulos notáveis são 30, 45 e 60. E as relações são seno, cosseno e tangente. Olha como é fácil, ó. A gente começa aqui, na vertical, ok? Olha lá. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz onde não tem 1. No meio, mete 1. Em cima, embaixo, raiz de 3. E no menor, 3. Legal? Ah, mas sabe que bateu uma saudade que surge do ano de 2005 direto para 2021, uma figura canina. Sua voz continua a mesma, mas os seus cabelos, vixe, quanta diferença. Com vocês, Luciano Cão. A dica de matemática do cursinho Noroeste vem da tabela trigonométrica. Não esqueçam, os ângulos na vertical, as funções na horizontal. É só contar. 1, 2, 3. 3, 2, 1.
tudo sobre 2, raiz onde não tem 1. No meio, mete 1, em cima, embaixo, raiz de 3. E no menor, 3. Sucesso e boa prova. Então, voltando para cá, pessoal, olha só. Nós vamos colocar mais uma vez aqui um triângulo retângulo de hipotenusa I, perfeito? Aí nós temos aqui um ângulo X, e esse é o cateto oposto. Vamos juntar aqui, ó, O com I dá OI. OI é seno, aceno, OI. Então, seno de X igual ao OI, oposto pelo adjacente. Aí eu vou multiplicar isso aqui em cruz e eu vou ter o quê? Que o oposto é I vezes seno de X. Então volta para cá e coloca aqui, ó, no lugar do oposto entra I seno X. Perfeito? Maravilha. Aí o que eu vou fazer agora? Agora nós temos aqui, ao lado do ângulo agudo X, o cateto adjacente. E se eu juntar A com I, AI. AI é coceira, coceira é cosseno. Então cosseno de X é igual a AI. Multiplica isso aqui em cruz, vai ficar que o A é I vezes cosseno de X. Perfeito? Maravilha. Então vamos sintetizar isso aqui. Eu vou colocar I vezes cosseno de X. Sintetizando. Vamos comigo? Olha só. Triângulo, retângulo e a hipotenusa I. Vamos comigo aqui, pessoal? Ó, a palavra seno lembra a expressão sem sono. E se você está sem sono, o que você vai fazer? Você vai ficar em pé. Ah, então peraí. Você tem um segmento inclinado, que é a hipotenusa. Você conhece o ângulo X da base. Então você vai fazer o seguinte: toda vez que o segmento inclinado for jogado na vertical, toda vez que ele for projetado na vertical, ele vai ficar em pé. Então, o segmento inclinado, quando você coloca em pé, ele fica sem sono. Então, esse cara vai ser I seno de X. Muito bem. E como é que vai ser o cosseno, hein? Vamos lá. Cosseno com sono. Com sono deitado. Ah, então, peraí. Olha só. Eu conheço a hipotenusa, eu conheço o segmento inclinado e conheço o ângulo da base. Então, eu vou pegar o segmento inclinado e vou jogar na horizontal. Eu vou deitar esse segmento inclinado. Então, se eu deitar, ele vai ficar com sono. Então, esse cara é o I cosseno X. Perfeito? É isso aí, pessoal.